Ah, tá bom, e muito obrigada desde já. Agradeço. O professor ia falar? Não, é que o microfone dele tá ligado, Pedro. Desculpa. Não, tranquilo. Boa tarde, gente. Muito obrigada aí pelo prestígio da presença de vocês. Vamos conversar aqui sobre família, sobre relações familiares, né? E aí a minha pergunta, a Lilian já me apresentou, né? Sou Roselene, psicóloga clínica, agora atuando só na clínica mesmo, né? Fui professora aí por uma boa temporada, graças a Deus, e no início desse ano me aposentei, né? De sala de aula mesmo. O humano me toca, né? Trabalhar com as pessoas, conversar com as pessoas, conversar muito. E aí eu vou até pedir para poder Lilian ficar de olho na hora. Eu peguei aqui um despertador, coloquei na minha frente aqui, para ver se eu consigo colocar a fala dentro do tempo estipulado aí o máximo possível, para não avançar no horário de ninguém, tá? Então, o que é família, né, gente? Primeira questão aí na nossa cabeça, quando a gente vai falar de família, o que é essa tal de família, né? A família é uma construção humana, né? A gente sofre influência enquanto família por aspectos culturais, econômicos, sociais, religiosos, né? E também pelas condições psicológicas ali dos seus membros, né? E as relações familiares têm um modo de funcionamento próprio. Cada família, um universo diferente. Né? Não tenho, a minha família não é um exemplo para ser copiado pela família de ninguém, e eu não preciso copiar o modo de ser das outras famílias, porque o que funciona na minha família pode ser que não funcione em outras famílias. Então, a gente observa as outras famílias, às vezes muito para identificar o que tem da minha realidade naquilo, até como um parâmetro para eu saber eu estou em que caminho aqui, porque assim, administrar, vamos botar assim, né, gerir uma família, não é uma função muito simples ali para os cuidadores dessa família, né? E aí a gente tem como comandantes dessas famílias diversos papéis ali. Pode ser o papel de pai, o papel de mãe, uma avó, um tio, um padrinho, uma família adotada, enfim. Hoje nós temos assim uma diversidade de família, né? Então, cumprir diferentes papéis ali dentro daquela família, é importante considerar a compreensão que temos desses papéis que a gente está desempenhando ali no nosso núcleo familiar. E como que eu percebo a minha família, né? Que família é essa de onde eu venho e da qual eu falo? Né? A minha família não é apenas isto que está presente ali no meu discurso, no que eu levo para os outros sobre a minha oralidade, né, para definir a minha família. Essa família está presente nos meus sintomas, na minha personalidade. É muito além de algo prático, mas é algo também psicológico, é algo emocional. Pois a gente é parte dessas expectativas, desses desejos e dessas frustrações que os nossos pais têm na vida, né? E também junto com os nossos recursos internos. O que eu utilizei para corresponder ou não corresponder à minha demanda familiar? Porque cada família tem um sonho ali para os seus componentes. As famílias, normalmente, querem que aquele grupo funcione da melhor maneira possível. Hoje, né, o quadro social, cultural que a gente está vivendo, que traz demandas diferenciadas aí para essa família, faz muitas vezes os pais, os adultos responsáveis por essa família, se perderem um pouco no seu discurso, nos seus exemplos, né, enquanto ser humano, enquanto cidadão, porque nós somos, né, o tempo inteiro ali. Deixa eu ver.
Ainda estão me escutando? Sim. Muitas vezes, as relações familiares, mesmo que fundamentadas no amor, praticamente todas são fundamentadas no amor, dois seres humanos se encontram, se gostam, se apreciam, e a partir disso querem compartilhar todas as suas experiências e deixar ali um legado com relação à sua história de humanidade. O que eu vou deixar nesse mundo? Então, eu posso não deixar riqueza nenhuma, mas eu deixei a minha marca nesse mundo e a representatividade dessa marca no mundo é a família que eu criei aqui, os filhos que eu tive, os filhos que eu eduquei. Então, mesmo que fundamentadas no amor, pode passar problemas e conflitos. Por quê? Porque somos seres diferentes. Mesmo habitando a mesma casa, tendo nascido do mesmo pai, da mesma mãe, estando compartilhando a mesma história, existe conflito porque somos, além de tudo, seres humanos que estão ali vivendo cada um os seus conflitos particulares, que encontram os conflitos que vêm do outro para mim, né? E ali esses conflitos podem trazer alguns desgastes nessas relações. Então, são irmãos que brigam, são filhos que se desentendem com os pais, divergência de opinião, são vários conflitos que podem aparecer ali, né? Principalmente quando eu tenho um filho que deixou de me considerar como aquela pessoa encantadora, né? Quando o comportamento dele começa a mudar, porque ele quer ter as suas próprias experiências de mundo através de sua vivência e passa a não valorizar tanto os valores que eu passei, a não valorizar tanto a minha experiência de vida, e eu fico, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador dessa pessoa, tendo que disputar essa atenção para poder colocar essa pessoa que eu considero que eu sei o caminho que ele deve seguir, né? E então eu começo a enfrentar alguns problemas dentro de casa, que são perfeitamente naturais, né? São divergência de opinião, né? E coisas, desentendimentos, né? Situações que precisam ser contornadas de uma forma inteligente, de uma forma positiva e de uma forma produtiva. Que cada conflito ali seja vivido para trazer uma mensagem de que alguma coisa pode mudar de qualquer uma das partes que esteja envolvida naquele conflito. Porque o conformismo, né, de comportamento, de decisão, de ação no mundo, não é próprio do ser humano. Se eu estou muito conformada o tempo inteiro, eu, de alguma forma, estou me prejudicando. Se o outro está tão conformado assim, de repente eu esteja prejudicando aquele outro sem a intenção desse prejuízo. Né? E como que a gente pode lidar para ter uma relação saudável ali dentro daquela família? É possível desconstruir aquele cenário de brigas, de discussões e criar uma nova relação, uma relação mais madura e mais equilibrada? Como que eu devo administrar esses conflitos? Então, essas são questões que muitas vezes, quando a gente para pensar dentro da família da gente, a gente vê que tem momentos ali pontuais que precisam de uma atenção especial, de um discurso mais elaborado, mais construído, na visão de que eu estou lidando com um ser humano diferente de mim, embora meu filho, seja meu filho e minha filha, mas é um ser humano diferente de mim. Não é porque fui eu que coloquei nesse mundo que eu vou impregnar esta pessoa com absolutamente tudo que eu sou. Ele é uma pessoa que, diante das coisas que acontecem no mundo, diante das demandas que apareçam para ele, ele vai mudar o ponto de vista dele. Então, quando se constrói uma família, é preciso ter em mente que será necessário também ter disposição para abdicar, para renunciar de algum aspecto individual da gente, né? Renunciar a algumas coisas e querer manter um relacionamento saudável e equilibrado.
né? Esse é o objetivo da gente ter uma família saudável, construir saudavelmente, de forma equilibrada, aquela relação. Uma determinação para garantir o bem-estar. Eu preciso ter a convicção de que a melhor forma de eu viver em família e a melhor família que eu posso proporcionar é uma família equilibrada emocionalmente e psicologicamente. Isso significa nunca ter crise? Isso significa nunca ter conflitos existenciais? Jamais. Isto significa que eu compreendo os meus conflitos, eu aceito os meus conflitos e eu reconheço e aceito o conflito do outro também. E então, como que eu, abrindo mão de algumas coisas que anteriormente eu até considerava verdade absoluta, né, para eu poder administrar o conflito daquele outro que, sendo meu filho, ainda está em formação, ainda precisa encontrar garantias de que ele não está fazendo nem tão errado assim e nem tão prejudicial assim. Porque nós somos fruto de nossas escolhas, né? E muitas das escolhas que a gente faz durante a vida traz algum tipo de arrependimento. O que a gente não pode ter arrependimento é de ter sido pai e mãe de alguém e de tê-los influenciado da melhor forma possível. Não é olhar para trás, para o passado do filho da gente, quando ele é adulto, e se ele não conseguiu o objetivo que eu tinha traçado para ele, eu não concordar com o objetivo dele e achar que ele é um fracasso. E diante desse fracasso, eu me questionar e me culpar, buscando que erros eu trouxe para essa pessoa, né? Na vida, a gente não precisa considerar o que passou como erro, mas um momento que foi vivido de uma forma necessária para trazer você para o momento presente. Né? Talvez, se tivesse outra oportunidade, sem a visão do agora, você faria tudo como foi feito, porque naquele momento você acreditava que aquilo era o perfeito, que aquilo era o ideal. Então, quando um pai e uma mãe agem diante das escolhas do filho, às vezes querendo mudar uma escolha, convencer, usar de sua influência para modificar alguma coisa, nem sempre tem ali um ato de negligenciar o sentimento do outro, mas é muito mais um ato de que aquela pessoa não passe por alguma coisa que se transforme numa dificuldade maior depois. Mas a gente precisa, muitas vezes, enquanto adulto, né, mais maduro do que aquele outro ser humano, conseguir administrar isso de forma que saia a melhor coisa possível dessa relação, né? Então, os jovens, por exemplo, vivem uma fase de descoberta e ainda estão se afirmando a sua personalidade. Então, é natural que haja o conflito e o confronto de ideias, de ponto de vista, de posicionamentos. Então, é natural que esses pontos de vista tenham uma... É natural que a gente jogue uma luz em cima dessas divergências para ponderar qual o melhor meio de seguir adiante ali. Faz parte de toda a família uma certa disputa pelo poder. Quem tem mais de um filho, né, sempre vai ter esse discurso ali entre os filhos de que alguém é mais prestigiado do que o outro, a mãe dá mais atenção para o fulano e o pai dá mais atenção para o ciclano. Vai ter sempre essas queixas. Se a gente olhar para a própria vida, para a nossa própria educação, a gente vai perceber isso no nosso discurso de irmão também. Às vezes, até quando já está lá 50, 60 anos, fala, mas você sempre foi lá o dodóizinho, ninguém podia fazer nada com você, que a mamãe defendia, o papai defendia. Vai ter essa disputa por poder, por atenção, né? Vai ter esse eterno conflito de querer mostrar quem é o melhor, quem está fazendo o melhor, porque a gente vive também de reconhecimento, né? E nessa coisa de tentar encontrar esse reconhecimento, às vezes a gente
maltrata, vamos botar entre aspas, né, o nosso irmão, mas não como uma coisa de maldade contra o irmão, mas como um papel ali que eu estou querendo de notoriedade dentro daquela família, de admiração, ser admirado, ser reconhecido, né? Tudo isso precisa ser vivenciado com ponderação, com calma, com maturidade e equilíbrio. É preciso ter determinação ali dentro daquela família para poder garantir o bem-estar de todos. Às vezes, é lógico, será necessário mudar as posturas, ceder em algumas convicções e levar em conta o direito de todos, né? Não tem ninguém ali que precisa ser a estrela da família. Todos com seu próprio modo de enxergar as coisas, com o seu próprio modo de ser, precisam da atenção de todos dentro da família. É um ninho que eu compartilho e recebo compartilhamento ali dos membros daquela família. Se os conflitos nas relações familiares são inevitáveis, o que não se pode é desistir de tentar o entendimento entre as partes. Isso é essencial. Não se pode também economizar nos gestos de perdão, de amor, de aceitação, de ternura, de paciência e de afeto. Né? Ah, mas o menino está batendo porta, está gritando, está me desrespeitando. Vamos, através do diálogo, da paciência, daquele afeto que a gente tem enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador daquela pessoa, descobrir o que é que está causando aquilo. Às vezes, não é nada contra quem está ali dentro da família, mas contra um conflito que nem ele próprio consegue compreender em alguns momentos. E quando as pessoas não conseguem sozinhas estabelecer um ambiente saudável, harmonioso e seguro, né? Nesses casos, a gente entra com a figura de alguém que tem a formação para poder gerenciar aquele conflito inteiro. Né? Às vezes é o momento de procurar uma terapia de família, uma terapia individual para o adolescente, para que ele consiga colocar o que está causando aquele desajuste naquele momento, aquele sofrimento, né? É muito interessante que a gente entenda que nem tudo a gente consegue resolver. A gente compreenda a nossa fragilidade diante de algumas coisas. E compreender que nem sempre não, que a violência, né, nem sempre porque eu estou aí permitindo que haja violência, não é isso que eu estou dizendo, mas compreender que nunca a violência vai resolver. Ela pode calar, ela pode camuflar, mas o efeito interno disso é muito devastador. Para a segurança daquela pessoa que está se formando como um adulto, é entender que a linguagem efetiva ali é a violência. Porque se eu ajo dessa maneira, eu estou dando ali um entendimento de que esse é um recurso que pode ser utilizado. E eu estou deixando de lado a oportunidade de exercer o diálogo. Então, se a gente se conhecer melhor, a gente aprende a lidar com os conflitos, cada um do seu jeito, entendendo que o outro precisa ser respeitado. Especificamente no caso desses conflitos entre pais e filhos, há responsáveis, por exemplo, que não sabem como repreender os filhos e acabam negando o afeto. E isso é algo também muito prejudicial. Né? Eu não agredi fisicamente, mas eu agredi com o meu desprezo, com a minha falta de compreensão, com a minha falta de palavra, porque eu considero que dessa maneira, eu passando essa mensagem, que o que ele fez foi muito nocivo a mim, e então eu vou desprezar ele, vou não conversar com ele, mesmo que ele se dirija a mim, como uma forma de dizer, eu não gostei, ao invés de sentar e conversar sobre aquilo. E muitas vezes a gente tem medo desse confronto, não porque a gente não tem autoridade suficiente, mas é porque muitas vezes vai estar representado ali também algo que eu já carrego há muito tempo dentro de mim e que eu não consigo abrir mão. Visitar isso, para mim,
pode significar uma grande dor, um grande incômodo. Então, eu prefiro neutralizar, erradicar a fonte daquele problema. Então, os pais precisam rever essa atitude. Afinal, é possível ser firme e corrigir comportamentos errados sem precisar quebrar as relações afetivas. Um outro aspecto que vem aparecendo muito e que pode ser tratado é sobre os pais, que devido à rotina de trabalho, que é muito extenuante, acabam ficando apenas fisicamente presentes e não se doam o suficiente nas relações emocionais. Então, cuidado com o que você fala e também como você fala. Quando melhora a comunicação, melhoram os relacionamentos. As pessoas precisam se comunicar de forma positiva, de forma clara, de forma afetuosa e transparente. Saber ouvir atentamente, sem que se ponha ali um olhar de julgamento ou que se tire conclusões precipitadas, isso também é fundamental. Porque se eu parto para a conversa já com um ponto de vista em que eu não tenho a mínima intenção de abrir mão, porque eu já julguei anteriormente, porque eu já tenho as minhas conclusões pelo que ele vai fazer, ou em cima do que ele está fazendo, então esse diálogo já está fadado ao fracasso, por exemplo. Né? Então, as orientações, quando elas são necessárias, não devem estar carregadas de pessimismo, não devem estar carregadas de medo e de desconfiança. O ideal nessas orientações é tentar falar a mesma língua dos demais, é cuidar não só daquilo que a gente diz, mas a forma como a gente diz. Né? Quando eu deixo o meu filho falando só e não, então que se dane, não tem conversa, porque se não for segundo o meu ponto de vista, do seu jeito também não vai ser, e não existe ali um meio termo. Então, honestidade, gentileza, franqueza, sinceridade fazem toda a diferença na hora de evitar sentimentos como a raiva, a tristeza, o descontentamento, a mágoa, a dor. E a gente consegue, dessa forma, alcançar o entendimento e a paz familiar. É sempre uma linha reta, é sempre, eu estou disposto e disponível, vou ouvir. Significa que não vai ter briga? Não, não significa que não vai ter briga. Pode ter briga, mas depende da sua condição de trabalhar essa grande briga, esse grande bate-porta, essa voz alta. Se os ânimos estão inflamados, para que continuar uma conversa? Vamos esperar acalmar, vamos nós, né, que estamos ali à frente da família, nos acalmar, nos permitir também viver a nossa frustração, para ver de que forma a gente consegue lidar com a frustração desse outro, que é meu filho, né, que é alguém mais novo, que é alguém em conflito, que é alguém que está com o cérebro ali se ajustando para poder entrar na fase adulta, né? Então, na verdade, a gente não pode mudar os outros, né? E isso é um grande problema, né? Da gente aceitar, né? Não poder mudar o outro. Mas a gente pode mudar a forma como a gente interage com esse outro, né? Com assertividade, a comunicação sempre será feita de forma apropriada e respeitosa, sem que a gente pise nessas falhas e sem que a gente pise nos problemas que o outro está trazendo para a gente. Então, tem assim, que dicas que a gente pode ter para melhorar esse relacionamento familiar? Lília, eu estou muito ligeira, estou atropelando muita coisa. Ah, excelente, eu estou aqui até aprendendo com você. É para falar, então. As meninas aqui falando que queria ser sua filha. Eu tive filhos homens, para não ter muitos conflitos com as meninas. Mas aí eu tive 2 netas, né? Então agora vamos nos preparar para uma nova jornada aí. Então a gente tem, primeiro, tempo para a família. Um tempo de qualidade, um tempo de envolvimento, um tempo que eu escute, que eu ria daquelas inocências, que eu ria dessas descobertas. Quando a gente se entrega a isso,
a gente vou usar a palavra, se contagia de um bem-estar muito grande, porque a gente está tão preso na nossa vida adulta, cheia de compromisso, cheia de frustração, cheia de dores que a gente já traz através da vida, que não precisa a gente passar isso o tempo todo nas nossas relações, né? Então, assim, por que não olhar a vida sob a ótica do meu filho? O que é que ele está trazendo de novidade, né? Quanta inteligência esse adolescente tem, quanta coisa fantástica ele tem, além desses probleminhas que ele traz. Lembrar da nossa própria adolescência, dos conflitos que a gente teve enquanto adolescente e da falta de quem ouvir esses conflitos. A minha geração, especialmente, ela é uma geração que se descobriu sozinha, que enfrentou o mundo junto com outros que não sabiam enfrentar o mundo. E a gente quebrou a cara, muitas vezes, uns mais do que os outros, por ter um espírito muito mais aventureiro, outros, como eu, que sempre foi muito medrosa e sempre parecia que meu pai estava bem do meu lado aqui, dizendo, eu estou te vendo, eu estou te escutando, então, não, eu não posso fazer isso, meu pai não deixa, mas seu pai não está bem, mas ele vai saber. Porque meu pai tinha o poder de entrar na mente da gente. Ele dizia, você pode não falar o que você está pensando, mas eu sei tudo que passa na sua cabeça, eu ponto, ferrou. Até para pensar, eu me policiava, porque eu pensava, meu pai está sabendo o que eu estou pensando. E a gente terminava se entregando, né? Se entregava igual um bando de besta. Meu pai jogava verde, colhia uma tonelada de maduro, né? Então, assim, que conflitos que esse jovem tem? É coisa divertida, é namorico, sabe? Eu tenho um paciente de 14 anos, 17 anos, aí traz assim, parece que vem aquela nuvem de coisas. Um dia tá, ai meu Deus, Rose, o mundo tá tão ruim, não sei o que. Gente, o que que foi? Ah, eu não estou dormindo no meu quarto, por exemplo. Então, isso resumiu o péssimo do mundo, porque eu estou dormindo em outro lugar que não é o meu quarto. Na outra semana, o quarto já não significa nada, já é outra coisa, né? Rose, como que alguém se apaixona por alguém de máscara? Como, né? Realmente é uma coisa difícil se apaixonar por alguém de máscara, né? Então, assim, são coisas tão bonitas a serem ditas para despertar esse lado adolescente da gente, esse lado leve de ver a vida, né? Esse lado encantado. E esse lado, às vezes, tenebroso também, né? Que eu preciso dizer, olha, é tenebroso nesse momento, mas vai passar, vai mudar, vai melhorar, né? Tem coisas mais graves, né, na vida que você não precisa se preocupar nesse momento, né? A outra dica que a gente tem, por exemplo, interações criativas, né? O que esse jovem tem para me ensinar? Por exemplo, tecnologicamente, rapaz, a galera dá um banho na gente. Eu passo assim no YouTube fazendo tutorial para ver como que eu posto coisa no Instagram, porque dizem que como profissional tem que ter um Instagram e botar, colocar para poder se divulgar, não sei o quê. Eu quebro a cabeça, como que põe música, tira música. Até hoje eu não sei fazer reels, porque eu queria fazer uns negócios engraçados e eu não sou engraçada, né? E aí, o que é que esse jovem tem para me ensinar? É um mestre, é um doutor da tecnologia que apenas pelo bom senso, por esse espírito que eles têm de descobrir sem se importar se vai quebrar a cara, eles descobrem e trazem informações preciosas. Então, que interação criativa eu posso ter dentro de casa com a minha família? E o que é que eu tenho também de criativo, que já não se usa hoje em dia e que pode ser formidável para eu passar para a minha família, principalmente nesses tempos de quarentena, que a gente está destinado a sofrer e fazer sofrer em família por mais tempo. Antes a gente entrava no carro e ia para o trabalho, dava hora de ir para casa, não, eu vou ficar aqui um pouco mais, porque o negócio lá em casa está meio russo, não sei o quê. Agora o trabalho está dentro de casa, estão invadindo meu trabalho, o trabalho está invadindo minha casa. Então vamos desconstruir, né, essa coisa de que eu, por ser avó, não tenho nada a oferecer. Eu tenho, né? E eu, por ser avó, não tenho nada a receber desse jovem. Nossa, eu tenho demais. Esses dias eu aprendi um novo termo, que é o heterotop, né? O rapaz que é heterotop, né? Rose, né? Tem um menino que eu gosto, não sei o quê, mas ele é heterotop.
caramba, rapaz, hétero top é demais, né? Ou seja, ele se acha, né? Em outras palavras, no meu tempo, tá se achando, é o último biscoito ali do pacote, né? Então, o hétero top. Achei formidável isso, né? Então, a gente tem muito que aprender, né? Amenizar os discursos, sabe aquelas broncas que demoram o dia inteiro? O menino já não está mais escutando, gente. Jovem tem a maior facilidade de olhar para a sua cara e você está movimentando a boca e ele está botando outro discurso ali na sua boca, ó, e está rindo internamente para não te ofender tanto. Mas ele já não escutou, ele só escuta ali os primeiros segundos do seu discurso. Então, passa a mensagem nos primeiros segundos, porque o resto é discurso vazio, não vai significar nada. Né? Eu, com meus filhos mesmo, eu só costumava, até hoje, né? Quando eles já sabem, rapaz, não me diz um negócio desse, não. Aí, Maria, sujou, né? Acho que minha mãe não gostou. Né? Até com minhas netas, eu só passo o olhar assim, ela já dá uma encolhidinha ali, a de 2 aninhos, já dá uma encolhidinha, porque ela sabe que a vozinha não gostou tanto assim. Então, assim, esses discursos longos, que traz a sua infância, que traz a sua relação com os pais. O meu pai não aceitava. Gente, não está passando mensagem nenhuma. É melhor usar a criatividade, usar menos tempo e passar o recado. Seja curto e grosso, pronto, já entendeu. Né? Não precisa passar por aquele sofrimento, não. Rose, tem muitos comentários aqui, aí o nosso vai faltar uns 9 minutinhos, aí só caso você queira continuar, ou você quer abrir para debate? Eu botei 6 Ok. eu só elimino elas, só termino elas e a gente... Beleza. Tá? Empatia e solidariedade, né? Se colocar no lugar do outro, pensar segundo a posição que o outro está ocupando. Isso é para o papel de pai e mãe e para o papel de filho também. No momento que a mãe está ali dando uma bronca, o filho pensar um pouco. Por que minha mãe está falando isso? Eu acho que eu pisei na bola mesmo. Se eu fosse minha mãe e tivesse feito isso comigo, como que eu resolveria? Como eu estaria me sentindo? Então, se colocar um pouco no papel do outro, né? Celebrar as vitórias, qualquer vitória, pequenas vitórias, né? A criança, sei lá, o menino está sempre de recuperação, mas tirou um 6. Aí chega em casa, olha, eu tirei um 6. Ah, tirou um 6? Nossa, que bom, você tirou um 6. Ótimo, isso aí já é o começo. Aposto que a outra vai ser melhor. Né? Não descaracterizar essas vitórias, né? E não esquecer os aniversários, gente. Isso é tão grave, esquecer aniversário de criança e de adolescente, que, pelo amor de Deus. Eu, quando esqueci o aniversário do meu filho, aí ele falava assim, quando eu esquecia no próprio dia, né? Porque eu fazia tudo, botava para despertar, botava na agenda, em todo lugar. Aí ele falava assim, mãe, você esqueceu meu aniversário, tipo, de tardezinha. Eu não esqueci, eu estou esperando a hora certa. Você nasceu às 8 horas da noite e o dia não acabou 8 horas da noite, era sua surpresa, eu não esqueci. Então, assim, é uma saída para você não dizer que esqueceu, porque todo mundo espera o aniversário nas primeiras horas da manhã. Então, eu ia trabalhar, corria, não sei o que, caramba, hoje é aniversário do fulano. Aí chegava em casa, a mãe não esqueceu, não, é porque você faz aniversário às 8 horas da noite. Pronto, passava batido. E seja você mesmo. Seja natural, sabe? Ria de seus erros, coloque os erros para a família, que solução que você encontrou para aquilo. Pensar diferente, gente, não significa ser inimigo, tá? E aí, a gente abre para as perguntas. Acho que eu consegui colocar no tempo. Conseguiu sim, excelente. Nossa, eu estou encantada aqui com sua fala. Os meninos também, eu vou até lançar um formulário de adoção, se você estiver aceitando, porque foi o que rolou aqui. Eles gostaram bastante, pelo visto, e se identificaram com as suas falas. Então, é só aqui, a minha mãe todinha, né? E agora eu vou abrir para eles e para os professores que estão aqui presentes perguntarem. Pessoas, vocês querem escrever, querem falar? Se for falar, levanta a mão, por favor. Não coloquem pergunta de concurso público e nem vestibular, hein, gente? Cadê os alunos para responder? O professor Diego Galeno levantou a mão. Pode falar, Diego.
Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu queria uma orientação de coisas, assim, de um dos anos que a gente presencia, como a gente pode dar um suporte ao aluno quando ele tem pais e mães abusivos. Professor, é complicado, porque não dá para a gente resolver uma questão de abuso com o abusado, né? Um dia desse eu até fiz uma live sobre famílias tóxicas, né? Justamente porque a intenção da pessoa que recebe as agressões conseguir desenvolver uma blindagem suficiente para não se deixar prejudicar tanto por aquelas agressividades. Isso quando as agressividades são verbais. Mas e quando é uma agressividade física, né? Eu fico de pés e mãos atados, porque no meu ponto de vista, quando a gente lida com uma família cujos pais são agressivos fisicamente, até entre casal, quando o marido é um agressivo, a solução não está na vítima, a solução está no agressor, em esse agressor aceitar que ele faz algo prejudicial e aceite também mudar aquele comportamento. Então, é muito complicado quando a gente tem esse tipo de questão na escola, e eu, como professora, já presenciei muito isso, né? Sensibilizar essa família com relação à situação daquele filho, daquela filha, né? E a escola tem um poder limitado em cima disso. Mesmo que a gente faça os encaminhamentos todos que a gente sabe que são feitos e que são obrigados, que nós somos obrigados a fazer, a ação do Estado em cima desse tipo de situação é muito ineficaz, né? Porque como tu vai fazer? Tirar a criança da família? Né? Vai botar onde, então, essa criança? Vai ser uma institucionalizada, né? Vai entregar para outro membro da família. Quem aceita mais um membro na família? Então, o meu recurso geralmente era acolher essa vítima, sempre foi esse, até no consultório também, que eu tenho caso às vezes desse jeito, que o pai procura a terapia para o filho, mas a gente sabe que não é o filho que precisa da terapia, da orientação, são os pais, né? Mas então, como que eu vou passar uma mensagem para o meu paciente ou para o meu aluno com relação a essa resistência emocional que ele precisa desenvolver para tirar dali um meio de conseguir viver naquela família? Eu tenho muito pouco a dizer sobre isso como uma forma eficiente de agir, na verdade, que seja diferente, por exemplo, do que você faça, que é o acolhimento, que é a escuta, que é a compreensão que o jovem ali tanto precisa, né, Diego? Sim, eu entendo, eu sei que é muito difícil, até porque os pais tóxicos nunca admitem que eles que estão errados. Não admitem. Exatamente. E é esse o problema, a gente sempre vai ter esse tipo de clientela, sempre vai ter, né? A nossa esperança é que os jovens de agora constituam famílias baseadas em valores diferentes, né? De respeito, de empatia, de acolhimento, né? De compreensão. Porque alguns pais desta geração não conseguiram aprender dessa maneira. E muitas vezes eles reproduzem a maneira a maneira com que eles foram educados, achando que essa é uma verdade absoluta e de maneira correta. Uhum. E aí é muito difícil. Se eu não quero mudar, nada muda, né? Sim, justamente. Ok, obrigado. Nada. Ótimo. Agora, Letícia. É que eu cheguei aqui 5 minutos atrasada por causa da internet, mas eu consegui pegar, acho que um pouquinho, o fio da meada. Acho muito interessante para os pais que tentam se abrir ao máximo, que, por exemplo, eu sou irmã caçula e eu tenho 2 irmãs mais velhas, de diferença de 7 e 8 anos, e a criação que elas tiveram é muito diferente, muito. Todo mundo costuma dizer que
aluno filho caçula é mais mimado, né? Tipo, ai, na minha época não era assim. Então, pessoas mudam. Assim, eu me considero uma pessoa que participou de uma evolução da minha mãe, tanto quanto estilo, quanto na criação. Então, eu não sou mimada, tenho um estilo diferenciado. Exato. É diferente. E é muito legal, porque minha mãe, ela aprende bastante com a gente. E nessa quarentena, ela aprendeu a usar o WhatsApp Web, que até antes da quarentena, eu não sabia que existia, eu não sabia que tinha a possibilidade de se conectar. E eu, toda vez no antigo celular, ela pegava, tinha capinha de onça, detalhe, e aquele que abre, é tipo um porta-cartão, assim. Sei qual é. Aí ela faz isso, ela faz isso assim, e vai. Mas ela aprende muita coisa com a gente, eu acho isso muito legal. E ela dá abertura, como muitos pais não dão, falam, não, mas não é assim. Você não sabe disso ainda. E eu fico, gente, mas tem. Enfim, eu só acho que é muito interessante as pessoas que se dão a abertura de conhecer e saber que tá errado. Eu acho que isso é bem legal também. Verdade. E você tem razão, você não é manhada. Você teve o privilégio de ver um outro lado da sua mãe, um lado evoluído, reformulado, aprendeu com os outros para poder usar com você, e você tem que usufruir disso. É ótimo. Exatamente. Tá perfeito. Parabéns, Letícia. Agora, não, Letícia, você falando, né? Não sei qual é a mãe que vai aprender, e não acho assim. Muito a minha mãe também. Robson. Olá, boa tarde. Boa tarde. Peço desculpas, eu acabei entrando um pouquinho atrasado, então não pude ver se a nossa palestrante é colega nossa aqui da rede. Estou aposentada desde janeiro, Robson. Certo, mas bom, pelo menos tem a experiência aqui, né? O seguinte, em primeiro lugar, parabéns, né? Acho que é importante estar discutindo essas questões todas e essas relações, mas eu acho que, inclusive, a gente não pode ficar restrito somente, estritamente, à questão das relações familiares diretas, né? Entre as pessoas que estão aqui, né? Infelizmente, né? Como se a gente já não tivesse problema demais, né, nesse país, o discurso de valorização de algum modelo de família do passado tem sido muito usado, é a tal da famosa família tradicional brasileira, né? Que eu, uma vez viajando, eu passei por Pirinópolis, fiquei numa pousada, peguei um material lá de turismo, né? E o pessoal falando, vamos valorizar o nosso passado colonial. Aí eu fiquei pensando, como eu sou professor de história, né? O que a gente tem do passado colonial para valorizar tanto assim, né? Uma vez que a família tradicional brasileira, criada no passado colonial, é uma família patriarcalista, onde o homem mandava, as mulheres obedeciam, é uma família baseada na escravidão, e por isso nós temos traços de autoritarismo nessa família tradicional brasileira, que se reflete, por exemplo, em achar que tudo se resolve na porrada, né? Na violência, dentro de casa, com a mulher, com os filhos, e isso tem dado aí resultados trágicos, né? Como pais que agrediram filhos até a morte para virar homem, porque acharam que o filho estava desenvolvendo algum traço de homossexualidade, crianças que são queimadas com colheres que passam no fogo, né? Sim. Então eu fico pensando isso, e infelizmente isso tem sido usado, tem se feito uma politização negativa da família brasileira, em especial da família tradicional brasileira, que é muito trágica, desde desses fatos históricos até aquelas que passam nas obras do Nelson Rodrigues. Então eu acho que é importantíssimo ter esse debate, sim, e ir além. Seria interessantíssimo se nós nos somássemos para reativar um projeto que volta e meia aparece aí, e que acho que valeria a pena, que é a tal da Escola de Paz, né? Sim. Já que nossos estudantes aqui na escola, seria tão importante se a escola pudesse oferecer esse serviço de novo, e acho que vale muito a pena que nós nos somemos para isso, né? Porque tem muitos pais, mães, que realmente, além de estar perdidos, né,
sem saber como encarar esse tipo de mundo que nós estamos, ainda tem esse problema de ficar no piloto automático, como foi mencionado aqui, né? De, vou fazer como foi no meu tempo, porque se eu cheguei até aqui, então dá para todo mundo chegar. E não é essa a necessidade, nós precisamos de novos voos, né? E por isso que eu gosto de trabalhar com os jovens, porque os jovens podem dar alguma visão diferente daquilo que a gente já viveu. Então, acho que vale muito a pena a gente polemizar isso e trabalhar essa politização que está sendo feita. Temos que fazer uma politização positiva, né? Meu dever também informar que, infelizmente, ainda temos a desgraça do Estatuto da Família, né? Infelizmente, a bancada evangélica, já há alguns anos, no Congresso Nacional, criou um Estatuto da Família que está parado lá por enquanto, mas algum dia vai voltar essa coisa absurda, que fala que, por exemplo, só é família se tiver pai, mãe e filhos. Se for uma avó cuidando do neto, não é família. Só para ter uma ideia. Então é muito importante a gente ter essa discussão para a gente poder avançar e superar esse tipo de problemas. Pelo menos a OAB fez o Estatuto das Famílias, no plural, que é um começo para a gente tentar achar solução para isso. Então, obrigado aí, pessoal. Só queria deixar esse marco aí, porque é um assunto que realmente precisa disso. E eu deixei até um link aí para o Pais e Filhos, do Legião Urbana, que eu acho que é uma música que ajuda a gente a embalar essa discussão. Robson, valeu. Eu agradeço muito todas essas suas palavras aí, porque enquanto quando o Adam me chamou, né, a gente pensou assim, como abordar de uma maneira que não trouxesse gatilhos ali de eventos que de fato são vividos aí nas famílias, né? Porque a intenção não era trazer nenhuma dor, né? Mas apenas dar uma orientada, uma sugerida, né? Sugerir como lidar com algumas demandas, né? No início a gente até colocou aqui, né? Os diversos formatos de família, né? Todas as famílias aí que hoje a gente tem na nossa sociedade, né? Famílias formadas por avós, por tios, por padrinhos, por casais homoafetivos, né? Família é o lugar que deveria, né, ser aquele lugar que eu me entrego, que eu me desarmo, que eu sei que as minhas dores serão acolhidas, trabalhadas, orientadas, né, e jamais deveria ser o que a gente encontra hoje nos seus lares fechados, né, essa privatização aí da família, de que eu mando na minha família e, em nome disso, fazer o que quiser com a figura da mulher, com a figura do jovem ali dentro da família, por não ter condição de se livrar daquela situação, né? E a gente sabe que muitas famílias hoje vivem num cenário de crueldade muito grande, em nome dessa família tradicional aí, né? De manter essa aparência. Enfim, eu agradeço muito sua participação, adorei conversar com você, porque meu filho também é professor de História, e é apaixonado por História desde criança, se formou aí em História, e eu amo essa parte que ele traz para mim aí de conhecimento. E isso é a Semana de Educação para a Vida, né? A gente colocar os temas da vida real ligada com essa parte mais acadêmica que a gente fica, né, 200 dias letivos trabalhando. Então, é isso mesmo. Rose, infelizmente o nosso tempo já até passou, daqui a pouco, às 3 horas, vamos começar a discussão sobre prevenção ao uso de drogas, tá bom? Todos estão convidados. Eu estou... Fechei meu microfone, né? Ainda não ajuda. Eu estou colocando aqui no chat 2 links, que é o link das informações sobre essa semana inteira, e o link também para se inscrever. Pessoas, se inscrevam no campeonato de tabuleiro. O prêmio vai ser legal, vai ser uma assinatura, prêmio no País Digital, e 1 mês gratuito de aulas no Super Cérebro, que trabalha questões estratégicas, de lógica, socioemocionais, bem bacana. E eu espero vocês na próxima reunião, que vai estar no próximo encontro, quem vai estar com a gente é o Clóvis agora, tá bom? Virgínia, porque a Virgínia tá aqui, super top, os meninos estão agradecendo bastante.
Rosilene, eu super agradeço a sua participação, virei sua fã, já vou até te seguir quando eu retornar para o Instagram. Obrigada, gente. Maravilhoso ter passado esse pedacinho de tempo aí com vocês. Deixa eu só pegar o bonde, minha gente, para dizer aos meninos e meninas do primeiro M ao R, estudantes aí comigo, para preencher o formulário de presença, tá bom? Depois disso a gente vai computando a pontuação extra de vocês. Obrigadão. Dessa vez eu preenchi, professor. Da última vez eu fiz. Tchau, Beijo a todo Até mundo. a próxima. Tchau. Até. Tchau, obrigada.